que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua rua, em cada lado do rio, havia a árvore da vida, produzindo 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nela, e os seus servos o servirão, e eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, e eles não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e eles reinarão para sempre e sempre. E ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho sem demora. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, vi estas coisas e as ouvi. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou estas coisas. E ele me disse: atenta, para que tu não faças isso, porque eu sou o teu conservo, e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele me disse: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto continue sendo injusto, e aquele que é imundo continue sendo imundo, e aquele que é justo continue sendo justo, e aquele que é santo continue sendo santo. Eis que eu venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 17, por favor. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E que aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Versículo 20 e último da minha leitura. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Minha gratidão a Deus pela vida de cada uma das irmãs e dos varões que aqui estão, famílias, que Jesus os dê graça cada vez mais. Minha gratidão ao Senhor pela vida de vossos pastores, que também aqui são meus pastores, pastor Pedro, pastor Edna. Como é bom servi-los mais uma vez, pastor Adriano, amigo. Que Jesus continue usando vocês e dando graça a todo o corpo de obreiros que cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. A minha esposa está subindo, já subiu, pegamos trânsito difícil, mas chegamos, graças a Deus. Nosso bebê milagre está ali, o Eliseu filho. A Neide está aqui, amor, que chique para nós. Prazer revê-la, Neide. Que Jesus, já cantou? Vou cantar de novo depois, né? Queridos irmãos, eu estive meditando sobre esse tema e, como sempre, fazendo as minhas anotações. O Senhor direcionou-me a Apocalipse, capítulo de número 22, porque há verdades aqui que sobreviverão, mas há características, há coisas, há costumes que o próprio Deus não permitirá que sobrevivam. E quando lemos o capítulo de número 22, nós percebemos que é a conclusão do que se iniciou no Gênesis, e também a correção do que o homem falhou no Gênesis. No Gênesis nós temos o vislumbre de um Deus que cria,
No Apocalipse, nós temos a revelação do Deus que recria. No Gênesis, nós temos a revelação do Deus que faz do nada. Mas no Apocalipse, nós temos a revelação do Deus que faz de novo. E assim sucede no capítulo de número 22, versículo 1, João diz que ele viu o rio puro da água da vida. Ele ainda diz que ele viu o Cordeiro de Deus, o trono do Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que nos deu a vida. E no versículo de número 2, ele diz que viu a árvore da vida. Então, o que se perdeu no Gênesis é resgatado no Apocalipse 22, nessa Nova Jerusalém, na cidade de cima, na cidade jardim. Todos sabem que a frase mais conhecida para a água é que água é vida. E o que João está entendendo, para que possamos também entender, é que no reino de Deus, e no novo céu e na nova terra, o normal será a vida. Só que é vida eterna no sentido de qualidade. O reino de Deus é o reino da vida eterna. Os ímpios também terão vida, só que, porém, vida para sempre em sofrimento e tormento. E a igreja, vida para sempre com alegria em Cristo Jesus, na presença de Deus. Isso é vida eterna com qualidade. O versículos 1 e 2 então mostra a proposta do novo céu e da nova terra, que é vida. Joel viu o rio da vida antes do povo de Deus irem para o cativeiro. Ezequiel viu o rio da vida estando no cativeiro. E Zacarias teve a visão do rio da vida depois que o povo saiu do cativeiro. Jesus explicou o significado desse rio em João 4, a mulher samaritana, em João 7, enquanto pregava, e ele afirmou que o rio da vida é a representatividade da vida que o Espírito Santo gera no homem de dentro para fora. Paulo usa o modelo da água para exemplificar a palavra que lava. Pedro usa a palavra ou a água como símbolo da palavra que regenera. E João contempla o rio da vida, afirmando que no novo céu e na nova terra a vida é resgatada e que o projeto original de Deus para o homem é a vida. Por isso ele vê o rio da vida, ele vê o Cordeiro que nos deu vida, e ele vê a árvore da vida. Como na introdução da minha mensagem eu citei o Gênesis, nós estamos diante de dois livros nessa minha pregação que o diabo odeia: é o Gênesis e o Apocalipse. O livro mais atacado nas faculdades é o livro do Gênesis. Eles insistem que não houve criação, que não há criador, que tudo simplesmente evoluiu, atacando o Gênesis. E qual o motivo da ira de Satanás
contra o livro do começo, contra o livro do Gênesis? É porque lá a profecia foi liberada: tu ferirás o calcanhar daquele que virá da semente da mulher, mas ele ferirá a tua cabeça. E a profecia do Gênesis 3,15 se cumpre com perfeição no livro do Apocalipse. Quando eu não valorizo esse livro, eu estou alegrando aquele que odeia esse livro também, que é o próprio Satanás. Se ele ataca o Gênesis através de teorias, ele ataca o Apocalipse, ocultando, fazendo com que os crentes não o valorizem. Sendo assim, se eu esqueço de meditar no Apocalipse, se eu não valorizo as revelações do Apocalipse, parece que Deus não está no controle. Tudo acontece por acaso. Os governos dos homens fazem o que bem entender. Mas quando eu chego no Apocalipse, a palavra mais citada nele é o trono de Deus. E o Apocalipse mostra que o trono de Deus não está vazio. O Apocalipse também mostra que o trono de Deus não está em silêncio. Sempre que você lê o Apocalipse, você vê escrito que há uma voz que sai do trono. E você também percebe que no Apocalipse, o trono de Deus não é passivo, é um trono ativo. E nesse livro está evidente as glórias da igreja na glória, e está claro a derrota de Satanás. Esse livro descortina para a igreja que, apesar do passado dele ser glória, o futuro dele é fracasso. E nenhum de nós gostaríamos de ter nossa derrota divulgada com antecedência. Você percebe que na carta que o Senhor envia a Pérgamo, o Senhor desmascara o trono de Satanás que estava naquela cidade, influenciando a igreja. Jesus ainda disse que a igreja de Tiatira seria perseguida. Jesus fala que outra igreja, o diabo lançaria alguns irmãos na prisão, mas eles seriam fiéis. Você percebe no capítulo de número 12, o dragão perseguindo a mulher que vai dar à luz ao filho. Ele, o dragão, Satanás, a persegue. Essa mulher é Israel, lutando para que o filho não nascesse. Mas Jesus veio, Israel sobreviveu e o dragão é derrotado. Você percebe no Apocalipse a batalha do diabo contra Miguel e seus anjos, e de cima eles são expulsos. Ainda no capítulo 12, a partir do versículo 10, o acusador dos irmãos é lançado de cima para baixo. Você chega no capítulo 13, você percebe o anticristo, depois o falso profeta, que virá no poder de Satanás. Mas a Bíblia diz que o reino do anticristo e nem a influência religiosa do falso profeta, debaixo do poder do diabo, sobreviverá. O Senhor os destruirá. A partir do capítulo de número 16, eu preciso de sua atenção, até porque eu estou pregando em Apocalipse. A partir do capítulo 16, você percebe a vitória de Deus decretada sobre o reino das trevas de forma crescente,
do menor para o maior. Capítulo 16, Deus humilha aqueles que aceitarem a marca da besta e o adoraram como Deus. Capítulo de número 17, a Bíblia mostra então que a cidade base para o anticristo governar é envergonhada juntamente com a falsa igreja, porque a falsa igreja no Apocalipse é chamada de prostituta. Ela é revelada e desmascarada no 17, junto à cidade base, que é no capítulo 18. Então perceba, por favor, que numa ordem crescente de baixo para cima, Deus vai fazendo com que o reino de Satanás não sobreviva. Capítulo 16, seus seguidores são envergonhados. Capítulo 17, a falsa igreja que estará na terra depois que a igreja subir é desmascarada. Capítulo 18, a Babilônia, a palavra Babilônia é Babel no plural. Babel lá no Gênesis se rebela contra Deus, no Apocalipse é revelada como um sistema criado para se opor o povo de Deus, os judeus, e ao próprio Deus no céu. Mas a Bíblia diz que sai uma voz que brada do céu dizendo: caiu a Babilônia, sai dela, povo meu. A Babilônia não vai prevalecer. Quando você chega no capítulo 19, a igreja canta, porque Deus destrói o império do anticristo, do falso profeta e a cidade organizada. E no capítulo 19 o céu se abre, Jesus descendo no cavalo branco, no manto sobre sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a igreja desce com Jesus. Nesse momento, o anticristo estará cercando Israel para destruí-lo, mas Israel vai cair de joelhos e vai pedir perdão por ter desprezado o Messias. E é aí que o céu se abre, Jesus desce com a igreja, defende Israel e destrói o anticristo pelo sopro da sua boca, porque todo reino anticristo não sobreviverá. Jesus neste momento lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Capítulo de número 20, é estabelecido o reino milenar, 1000 anos de paz, enquanto a igreja reina, e o diabo mais uma vez sua derrota decretada no Apocalipse, preso, 1000 anos preso, 1000 anos depois ele é solto. E ainda vai ter gente que se levantará contra o arraial dos santos e a cidade santa. Ou seja, depois que o diabo for solto, se unirão a Satanás para lutar contra Israel e para tentar destruir a igreja. Só que nenhum inimigo do povo de Deus poderá sobreviver. Será a última chance, o último teste, e essas nações se unirão a Satanás. Mas a Bíblia Sagrada diz: após o juízo final, descerá, antes do juízo final, perdão, descerá fogo do céu, esses serão destruídos, e o diabo, após o juízo final, será lançado no lago de fogo, no mesmo lugar onde está o anticristo e o falso profeta. Então a trindade satânica, a trindade maligna e a imitadora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, envergonhados em tormento eternamente. Aí a gente chega no capítulo 21, onde começam a falar da cidade que desce. Uma cidade que desce, e João vê o novo céu e a nova terra, e o que acontecerá nessa cidade. Só que eu li o capítulo do número 22,
onde nós temos verdades, assuntos, coisas que sobreviverão e outras que não sobreviverão. Então, em primeiro lugar, vejamos que o projeto do Gênesis sobreviveu. A árvore da vida estava lá, e o diabo disse: não comam da árvore da vida, vocês vão comer dessa árvore aqui. O diabo prendeu a atenção de Adão e Eva na árvore errada, tirando o foco da árvore da vida, que era a garantia da vida eterna. Então o diabo diz: eu os impedi de comerem da árvore certa, e eu os fiz comer da árvore errada. Então a árvore da vida e o seu propósito se perdeu. Mas quando você chega no Apocalipse, você vê que o diabo se enganou. A árvore da vida sobreviveu, estará lá na cidade celestial. A Bíblia não dá muitos detalhes, fala da capital, fala do centro, onde a igreja com o corpo glorificado terá acesso a ela e através dela a toda a terra, com corpo semelhante à glória do corpo de Cristo. Então, a árvore da vida sobrevivendo é uma notícia de que a morte não mais existirá. A morte não sobreviverá, porque o que Jesus fez na cruz foi o decreto da morte da morte. E no novo céu e na nova terra, a morte não mais matará. Por quê? Porque tem rio da vida, tem o cordeiro da vida, tem a árvore da vida, tem a palavra da vida. Ou seja, o propósito de Deus é sobrevivência. Só que na nossa geração, as pessoas, no afã de fugir de suas batalhas, querem tirar a vida. Tem moça que chama Luana no direct: eu não tenho muita paciência. As meninas se cortando e dizendo que vai colocar corda no pescoço porque o namorado dela largou ela. Aí a Luana chega bem na hora que eu vou responder: bestalhada, sua burra, você tem pai, você tem mãe, você tem Jesus, você tem a igreja, você tem o evangelho, você tem o Espírito Santo, e quer abrir mão da sua vida por causa de namoradinho? A Luana, amor, não faz isso, eu não dou conta, meu Deus do céu. Eu sei que tem gente sofrendo, eu sei que a depressão é o mal do século, mas não venha com essa de que Deus está nesse negócio, porque o negócio do meu Deus é vida, o Espírito é vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus morreu sua morte para você viver a vida dele. Aleluia. Então deixa eu lhe falar um negócio: quando a gente ouvir o toque da trombeta, só vamos ouvir falar de vida. Oh, aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? A árvore da vida sobreviverá. Em segundo lugar, perceba também a sobrevivência do serviço. O livro do Apocalipse já é um livro de servos. Quando você lê o capítulo de número 1, a Bíblia diz que o Apocalipse é a revelação que o Pai deu ao Filho, o Filho deu ao anjo, e o anjo deu a João, e João à igreja. Quem não lê Bíblia não pega, eu repito: o Pai serve ao Filho, o Filho serve ao anjo, o anjo serviu a João, e João serviu às igrejas. O Apocalipse já é um livro de servos. Quando você chega no capítulo de número 22, você vê no versículo de número 3: não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro
estarão nela, e os seus servos o servirão. Eu já vi gente dizendo: olha, chegar no céu nós vamos descansar, porque aqui a gente trabalha. A gente isola um versículo e diz: o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é lá. Não. Os seus servos o servirão. Céu é ambiente de quem é servo. Céu é ambiente de quem já morreu para os aplausos. Céu é ambiente para quem abre mão do seu próprio eu. Céu é ambiente de quem imita Cristo, que em João capítulo 13 ele diz: como eu vos servi, vocês também precisam servir. Servo não faz questão de aparecer. Servo serve para a glória do seu Senhor. Servo não se domina. Eu vou para onde quero, eu caso com quem eu quero, eu prego o que eu quero, eu canto o que eu quero. Então você não presta para ser crente, porque quem já nasceu de novo é servo, e quando é servo, quem manda é Jesus. Quem domina é Jesus. É por isso que o Apocalipse mostra trono e mostra servos, porque reino de Deus é reino de servos. Eu não estou dizendo que Deus rouba sua consciência e te transforma em robô. Eu estou dizendo que quando você diz: eu confesso Jesus como meu Senhor, acabou. Se Ele é Senhor, você é servo. Mas é por isso que muitas músicas não chamam mais de Jesus de Senhor. É melhor chamar Jesus de um cara legal. É melhor chamar Jesus de mano, o meu brother. Você. Agora, chamar Jesus de Senhor, aí não chama. Mas deixa eu lhe mostrar na Bíblia que não há salvação sem senhorio. Jesus disse em João 13: eu sou mestre e sou Senhor. O ladrão na cruz olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no reino. A mulher samaritana chamou Jesus de judeu, depois chamou Jesus de profeta, mas depois ela disse: Senhor, onde é que tem essa água? Onde é que tem essa água para eu beber? Zaqueu encontrou Jesus na rua. De repente Jesus disse: para me ver pode até subir, mas para eu pousar na tua casa, desce depressa, eu já sou o Senhor. Jesus foi na casa dele, Jesus está na casa dele, e enquanto Zaqueu está calado, Jesus também está calado. Mas de repente Zaqueu se levantou e disse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Quando ele chama Jesus de Senhor, ele está dizendo: não é mais o dinheiro que me governa. Aí Jesus disse: hoje veio salvação sobre essa casa. Aleluia. Em Atos 16, o carcereiro disse: eu vou morrer. Paulo disse: nada disso, crê no Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Romanos capítulo de número 10. Isso aqui é para quem tem Bíblia. Crendo com o coração e confessando com a boca que é o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o será salvo. Se não confessou Jesus como Senhor, não tem salvação. Pode ter o nome no rol de membros, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Não. É por isso que a gente evita dizer que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque Senhor manda.
Senhor se obedece. Jesus é amor. Sim, mas é Senhor. É água da vida, mas é Senhor. É Salvador, mas é Senhor. Seus servos o servirão. Então, que tipo de crente é você? Pastor, eu sou crente de banco. Vai para a praça. O que essa igreja tem para me oferecer para eu congregar nela? Nada, vaza. A igreja já é um presente de Deus para você. Ela representa Deus na terra. Você tem que perguntar: o que eu posso fazer pela igreja? Um irmão meu estava quase virando desigrejado. Aí na ceia eu mandei a foto da bateria, que ele é baterista, eu mandei a foto da bateria. Aí ele, Eu falei, o quê? Ele só lembra de mim pelo que eu faço. Aí eu falei, você quer ser lembrado pelo quê? Aí ele, pelo que eu sou. Eu falei, melhor que Jesus, hein? Ele, como assim? Aí dali eu já tirei uma mensagem. É que a gente diz assim: eu só adoro Deus pelo que Ele é. Ninguém o adora só pelo que Ele é. A própria Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou. Morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém aqui o ama só pelo que Ele é. Nós o amamos pelo que Ele fez. Nós o amamos por suas obras. Então para com essa frescurite. Só liga para mim para fazer as coisas. Só lembra de mim porque eu fiz alguma coisa. Quem nada faz, nenhuma falta faz. Servo trabalha. Agora tem uma coisa, olha o que é ser servo, olha o que é a sobrevivência no serviço, mesmo na eternidade, porque Jesus está na eternidade, e o que Ele está fazendo agora? Servindo. O que Ele está fazendo? Intercedendo por nós. Na eternidade Ele continua servo. Aí a gente quer chegar no céu, somente os gordinhos, cadê a árvore da vida para eu? E os preguiçosos? Onde é meu lugar do descanso? Irmão, Jesus disse assim: vinde a mim os cansados. Mas preguiçoso, a Bíblia diz assim: vá ter com a formiga. Não quero você aqui não. Pastor, então eu tenho que fazer as coisas? Tem que fazer as coisas. Por quê? Bora lá. Olha a sobrevivência do serviço. Versículo 5 diz assim, ó: ali não haverá noite, eles, falando dos servos, eles não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E eles, agora, reinarão para todo sempre. Eles quem? Eles quem? Os servos. Não estou entendendo, pastor. Só no reino de Deus servo reina. Gostou não? Tem outra. Olha como vale a pena ser servo no reino. Olha só, versículo de número 12: eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um
segundo a sua. Você trabalha, diga amém. Você adquiriu o seu celular, diga amém. Então o seu celular é uma pelo seu. Então o celular é de quem? Seu, né? Diga meu. Quem trabalhou? Então o celular é de quem? Seu celular está contigo, né? Diga amém. Porque ele é sua. Ô povo inteligente. Por isso que é massa pregar no Rio. Ó, o celular é sua. Ele está contigo porque ele é o quê? Seu. Ok. Aí Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Ok. E trago comigo a minha recompensa. Amém. Para quê, Senhor? Para dar a cada um. Não, Senhor. Tinha que ser assim, ó. Eis que eu venho com a recompensa de vocês para dar a vocês. Sim ou não? Tinha que ser assim. Eu estou vindo, eu sou o teu Senhor, pastora Edna, e eu estou vindo com a sua recompensa para dar para ti. Isso é o normal. Esse é o seu salário. Essa é a sua recompensa. Mas Deus gosta tanto de honrar servos, que Ele diz assim: eu trabalhei, eu morri, eu ressuscitei, eu conquistei a minha recompensa, mas essa recompensa eu vou dividir com cada servo meu. Peraí, a gente é servo de quem? De Deus. Quem nos dá capacidade para servi-lo? Deus. Olha que coisa maravilhosa é o Evangelho. Ele me dá capacidade para servi-lo e ainda me recompensa por ter servido com a capacidade que Ele mesmo me deu. É por isso que a gente o adora dizendo: porque dele fonte, por ele processo, para ele destino, são todas as coisas, a ele a glória. Por favor, me ajude e diga: a vida sobreviveu. É para você não esquecer o esboço e você colocar no Facebook depois, tá? Diga: o serviço sobreviverá. Agora, que coisa maravilhosa. Versículo de número 6. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo de número 10. João, não seles as palavras da profecia deste livro. Sabe o que está acontecendo aqui? João, o Apocalipse precisa sobreviver. Mas o Apocalipse está inserido onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. E esse é um livro sobrevivente. Por isso está escrito: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Fiel e verdadeiro é aquilo que não passa. Fiel e verdadeiro é aquilo que ninguém pode destruir. Desde as profecias de Jeremias, a palavra era cortada. Desde o tempo dos apóstolos, os escritos eram perseguidos. Quando você lê a carta de Pedro, Pedro chama Roma de Babilônia. Por quê? Porque se passasse por uma mão errada, aquela carta que é a palavra de Deus se perderia. Quando você lê a epístola de João, João chama a igreja de Senhora, porque era um código entre eles. Porque se passasse em alguma mão errada, a palavra se perderia. Quando você lê o Apocalipse, João usa muitos símbolos para falar contra o império. Por quê? Porque se passasse por alguma mão errada, a palavra se perderia.
Até hoje, em alguns países comunistas, é proibido ler a Bíblia, é proibido usar a Bíblia, é proibido comercializar a Bíblia. Na época da Inquisição, na perseguição aos irmãos e no ocultismo do catolicismo, a Bíblia era acorrentada, a Bíblia era escondida, os homens não tinham acesso, mas graças a Deus, Ele levantou os reformadores, e esses homens conseguiram trazê-las, traduzi-las em outras línguas. Eu não sei se você sabe, esse é o livro mais odiado do mundo, mas ao mesmo tempo é o livro mais amado. Esse é o livro que mais foi acorrentado, mas é o único livro que liberta o homem das garras de Satanás. Esse é o livro que mais foi queimado, mas é o único livro que livra o homem do poder do fogo do inferno. E a igreja no Brasil, cada crente que abre a Bíblia, cada crente que medita nas Escrituras Sagradas, cada crente que compra um livro sobre a Bíblia, cada crente que medita nos comentários bíblicos, cada crente que vem à escola dominical, eles estão dizendo: esse livro sobreviveu. Você precisa valorizar a palavra de Deus, porque esse livro é um livro sobrevivente. Agora, irmão, uma palavra que sobreviveu, uma palavra que não morreu. Eu gostei disso, anotei para não perder. A única palavra em aramaico que a igreja de fala grega, eu vou repetir, a única palavra em aramaico que a igreja de fala grega do século I preservou, está aí no penúltimo versículo do Apocalipse. A palavra em aramaico, língua morta, que a igreja de fala grega do século I não deixou morrer, ou seja, essa palavra sobreviveu. Que palavra é essa? Versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Irmão, todas morreram, mas a igreja primitiva disse: essa palavra não pode morrer. E como é que a gente faz para preservar essa palavra? Vamos falar todo dia: Maranata, 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 Maranata. Quem pode levantar a mão comigo? Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra não pode morrer na boca da igreja. O que é que a noiva diz ao noivo? Se o noivo está distante, ela vai ligá-lo e dizer, eu estou encerrando, olha aqui, ela vai ligar e dizer: estou com saudades, vem logo. A igreja que ama Cristo, ela consegue dizer: Maranata. Nós não somos a igreja de fala grega, talvez sejamos a última geração, mas a gente não pode deixar essa palavra morrer. Não podemos esquecer. Olha só como os nossos apóstolos valorizavam essa palavra.
1 Coríntios 16, 22, Paulo disse: Maranata. 1 Coríntios 1, 7, a Bíblia diz: não falta nenhum dom para a igreja, enquanto ela aguarda a vinda do Senhor. Hebreus 9, 28, eu leio e você dá glória. Cristo virá segunda vez para a salvação daqueles que o aguardam. Hebreus 10, 32, não abram mão da confiança que vos foi confiada, porque ela será recompensada, e aquele que há de vir, virá e não tardará. Hebreus 13, 14, não temos aqui cidade permanente, mas aguardamos aquela que há de vir. Filipenses 3, 20, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Falando nisso, da palavra preservada, falando nisso, da palavra que sobreviveu, se você ler Apocalipse 22, quem está me ouvindo diz amém. Se você ler Apocalipse 22 com atenção, se a sua versão for semelhante à minha, você vai ver que quando é Jesus quem fala, as palavras muda de cor. Qual é a cor geralmente? Vermelha. Do versículo 1 ao versículo 6, João começa a contemplar as glórias da igreja na glória. E o versículo 1, rio puro da água da vida. Versículo 2, árvore da vida. Versículo 3, a maldição que não sobreviveu. Versículo 4, comunhão com Cristo vendo a sua face. Versículo 5, ausência de trevas. Versículo 6, fidelidade da palavra. Quando João está vendo tudo isso no novo céu e na nova terra, um anjo acompanha João e vai mostrando tudo e falando tudo para João. Aí enquanto João está com o anjo, aparece a voz de Jesus, interrompendo João e o anjo: eis que venho sem demora. Aí começa o versículo 8, pastor Pedro. O que João vê? João vê o anjo, fica maravilhado e se prostra. Versículo 10, versículo 9, o anjo corrige a falsa adoração. Versículo 10, o anjo diz para não selar o livro do Apocalipse. Versículo 11, mostra o juízo de quem é injusto e a permanência de quem é santo. Quando João está vendo a pureza da cidade, Jesus interrompe de novo e diz: eis que venho sem demora. Eu passei essa mensagem todinha sem pedir para tu dar glória a Deus comigo, hein? Daqui a pouco eu vou pedir. Olha só, porque isso aqui me empolga, irmão. Olha só, de repente de novo, versículo 14, a bênção para quem guarda a palavra. Versículo 15, a bênção da ausência dos cães, falsos obreiros e pessoas imundas, feiticeiros, religiões e ocultistas, os devassos, imorais, os assassinos, aqueles que odeiam o próximo e tiram a vida do outro, os idólatras, aqueles que adoram imagem de escultura, e quem quer que ame e pratica a mentira, aqueles que gostam de novela. Quando João está vendo a pureza do novo céu e da nova terra e está empolgado de novo, Jesus de novo interrompe e diz: eu enviei o meu anjo para falar essas coisas nas igrejas. Fica comigo, fica comigo. De repente, João vê o resgate da comunhão do Espírito com a noiva. Versículo 17, o Espírito e a noiva dizem: vem. João vê que a permanência da salvação sobreviverá. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque o versículo número 11 já mostra que não vai ter salvação nesse tempo aqui, acabou a oportunidade. Versículo do número 18 fala que quem despreza o Apocalipse vai ser amaldiçoado. 19, quem anula algumas palavras desse livro
vai perder o acesso e de entrar nessa cidade. Aí no versículo 20, João confirma o que Jesus sempre disse: eis que cedo venho. Eu meditei nisso ontem e perguntei: peraí, por que João está empolgado com a cidade? João está empolgado com a cidade. João está empolgado com as glórias da igreja na glória. João está empolgado com o anjo. João ficou tão empolgado com o anjo que ele caiu de joelho para adorar o anjo. Aí o anjo disse: atenta para isso, não faça tal. Esse atenta para isso é: presta atenção. Se o anjo fosse nordestino igual eu, diria: tu é doido, adora Deus. Mas o que a gente está vendo aqui é só que João está empolgado. Mas cada vez que João se empolga com a cidade, Jesus entra no meio e diz: eu estou chegando. Galerinha, cada vez que João se empolga com as glórias da igreja na glória, Jesus interrompe e diz: eu virei. Quer saber por que Jesus fez isso? Porque João está empolgado com as coisas. João está empolgado com o céu. João está empolgado com as maravilhas. Aí, Neide, Jesus tem que interromper e dizer assim: João, não esquece de mim não, porque tudo isso só será realidade por minha causa. João, só será possível ter acesso a essas glórias se tiver ligado quando eu chegar. Por isso cedo venho. Por isso Jesus interrompe e diz: sem mim o céu não é céu. Jesus não vai nos arrebatar para nos levar para o céu. João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês que eu iria e vos prepararia lugar. Virei outra vez para vos buscar e vos levarei para o céu? Não, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O céu só é céu por causa de Jesus. O céu só é glorioso porque Jesus está lá. Maranata. João, quando percebe que acabou, ele diz: ah não, vem logo, Senhor Jesus. Fica em pé. Fica em pé. Muito em breve vai sair uma noite que o povo Deus é muito humilde. Aquele e os ímpios vão perguntar: onde está? Aleluia! Alguém com você. Só quem tem essa esperança, dê um glória a Deus bem forte. Eu quero orar por dois tipos de pessoas agora. Você que está afastado do Evangelho,
Você que não é evangélico, alguma serva de Deus, algum servo de Deus vai te convidar e vai te trazer aqui à frente para a gente orar por você, porque você quer as glórias da igreja na glória. Eu quero orar por você que se afastou do evangelho. Eu quero orar por você que não é evangélico. Saia do seu lugar. A igreja está aqui para orar por você. A igreja está aqui para ser bênção mais uma vez para a sua vida. Eu espero você descer da galeria. Eu espero você sair aí de trás. Eu não sei onde você está, se minha voz está te alcançando, mas eu quero orar por você. Jesus marcou essa noite para marcar a sua vida. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu preciso orar por você. A igreja, me ajude no apelo, por gentileza. Olhe para o seu lado, olhe atrás, veja se tem alguém que você pode trazê-la, que você pode trazê-lo, e assim a gente orar por essa pessoa. Eu preciso entregar o microfone, mas não sem fazer isso, sem te convidar, sem perguntar se você não receberia a oração da igreja, que é a representatividade de Cristo na terra. Eu vou entregar o microfone. Eu preguei mais de 50 minutos. Eu não preciso mais ficar insistindo tanto, mas tudo isso é por sua causa. Jesus te chama. Jesus te chama. Trabalha, irmão. Eu preguei sobre os servos. É o seu serviço. Você pode pelo menos olhar para o lado. Tem uma moça que uma irmã está conduzindo aqui. Por favor, vem com ela. O rei está voltando. O rei. Onde está a segunda pessoa para a gente orar? Onde está a segunda pessoa para a gente orar? Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Tem mais alguém vindo? Me ajuda, igreja. A igreja pode estender as mãos para essa moça. Senhor Jesus, o projeto de vida vai sobreviver. O serviço ao Senhor vai sobreviver. A tua palavra vai sobreviver. E o desejo da igreja pela tua vinda não vai morrer, vai sobreviver. Mas o Senhor trouxe essa moça aqui hoje para ouvir a verdade central da nossa fé. Nós nos entregamos a Ti porque sabemos que o Senhor virá para nos arrebatar para Ti. E ela voltará a ser um instrumento vivo nas suas mãos, porque o Senhor a chamou para isso. E a sua promessa sobre a vida dela, Deus, eu creio que sobreviveu, apesar da queda, das tristezas e do afastamento. O Senhor a trouxe aqui essa noite para que ela entenda que o Senhor o ama, e esse amor é revelado através da igreja. Em nome de Jesus. Só o Senhor que toca onde não tocamos e entra onde não entramos.
Traz a moça aqui perto de mim. Vem cá. Qual o seu nome? Seu nome? Dayana. Tairana. Meu Deus, é Dayana, então eu acertei. Dayana. 1 João capítulo 2 está escrito que quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Jesus disse: quem negá-lo diante dos homens, ele também o negará. Mas João capítulo 1 está escrito que quem recebe Jesus se torna filho de Deus. Você quer recebê-lo hoje como teu único Senhor e Salvador? Oh glória, ela disse: eu estou voltando para o meu Jesus. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu volto para ti. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Quem pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.